Bem, fazejos membros da Guilda de Comediantes, mais um episódio no ar. Eu sou o Cacofonias e estou com ele, Ricardo BR. Sou eu! Muito obrigado. Olha onde eu estou. No lugar que eu adoro. Depois da minha casa, o lugar que eu mais gosto é o Decola Studios. Você quer gravar um podcast com qualidade de áudio e vídeo? Venha pra cá. Quer entrar em contato? Quer saber quanto custa? O Carlos Cola vai fazer um desconto especial para você. Então segue lá, @decola com 2 L's, _oficial. Isso é no Instagram, @decola com 2 L. @decola com 2 L's, _oficial. Ou no YouTube, no youtube.com, @decola com 2 L's. Diz que ouve o podcast da Guilda, que o Carlos vai te dar um desconto especial para você vir gravar o seu podcast aqui também. E Fernando Aragão! Tudo bem? Velho, eu queria saber se o Carlos te autorizou a ficar fazendo esses cheques em brancos aí que você fica passando, cara. Cara, eu não sei se ele lembra, mas eu gravei uma música pro Eu Decola. lembro. Você lembra? Eu lembrei desse... É inesquecível, velho. Cara, eu lembrei dessa música, Eu achei que eu fosse... Eu fiquei pensando, cara, se por acaso o Carlos me ligar dizendo, cara, adorei a música, faz de novo, eu faria, mas eu não recebi esse áudio. É melhor você não cantar, Mas eu me lembrei dessa música hoje, eu até compus uma outra, mas não vou cantar, vou deixar para o nosso próximo episódio, deixar isso no ar. Você quer rivalizar comigo, né? E hoje, sem mais delongas, temos aqui um convidado muito especial que fala de um tema, pra mim, super diferente, não sei se vocês acompanham, que eu tive o prazer de conhecer através das redes sociais, ouvi falar dele, achei interessante, achei curioso o trabalho pra trazer aqui, não sei se vocês acreditam ou não, vamos debater, mas pra ele é um fato. É regressão quântica, já ouviu falar, Ver, de regressão Cara, eu nunca quântica? ouvi falar, fiquei bastante curioso quando você trouxe esse nome pra gente... entrevistar aqui, vamos ver, né? Eu sou um que cara atento às mídias sociais, acho que, o trabalho dele vale a pena ser reconhecido. Renato Borges, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Ô, Renato Borges, uma coisa assim, desculpa já na apresentação, né, porque eu coloquei a coisa da crença, assim. Sim. O seu trabalho é uma espécie de crença a pessoas que não acreditam? Isso tá em jogo, o crer ou não crer, igual uma religião? É uma religião? Explica um pouquinho pra gente, né? O que é regressão quântica? É muito difícil. A regressão quântica é uma coisa muito nova mesmo. Eu mesmo estou muito surpreso com o que está acontecendo. É tudo muito novo. Porque todo mundo conhece a regressão de hipnose, né? Que a pessoa faz uma hipnose, ela volta um tempo, ela consegue voltar até, de repente, até o tempo do útero. Sim. Eu fiz isso também. Eu cheguei a ter, depois que eu fiz muitas regressões desse tipo, eu comecei também a dar aulas desse tipo de regressão, mas eu sentia que não era suficiente. Eu ia até o útero. E eu queria saber mais de vidas passadas. E eu comecei a fazer regressão espiritual. Já ouvi falar. Sim, que a gente vai a outras vidas, que nós somos, né, uma sucessão de encarnações. Até que eu senti que tinha um problema ali, através de um aluno meu, que eu fui fazer também a regressão espiritual num cliente, né? Freguês, eu não sei nem dizer, mas num adepto. E ele começou a falar coisas que eu sabia que não era verdade. Ele começou a falar na regressão espiritual dele, porque eu fui ajudante da Cleópatra tal, e eu já tinha sido também ajudante da Cleópatra e eu não conhecia a pessoa de que ele estava dizendo que ele era. E eu vi que tinha alguma coisa errada ali. Então, a regressão espiritual, eu vi que tem falhas. Eu não estou dizendo que as pessoas estão mentindo e que não funciona, mas eu acho que como ela envolve o espiritismo, muitas vezes alguns espíritos maléficos podem ficar ali. A regressão espiritual, ela tá ligada a uma religião. Sim, esse é o problema. A um espiritismo. Esse é o problema. Ela sofre interferência, às vezes, de espíritos malévolos, espíritos brincalhões, tipo poltergeist. Tá, e a quântica não. Eu queria saber qual é, então, só para esclarecer mesmo para quem está assistindo e até para a gente também, acredito, para vocês. A diferença, então, dessa regressão espiritual para a regressão quântica. Porque a quântica é baseada em ciência. Ela vem da física quântica. Sobre a sobreposição de matéria, de vários estados num só. Se vocês estudarem um pouco de física quântica, como eu precisei estudar muito para entender isso, a gente aprende uma nova forma de regressão que ela é muito mais precisa e como é a base da ciência, então, realmente é uma coisa que é verdade. Não tem mais fé envolvida, entendeu? Sim, mas qual é a diferença do processo do trabalho de regressão? O que faz espiritual... Ele tá geralmente... Né? Porque assim, acho que é que a gente tem mais em mente, assim, visualmente, é o da hipnose, né? Sim. Que a pessoa tá deitada, faz um processo de hipnose e aí vai regredindo. Ela vai na memória que tá ligada ao cérebro. Isso. Mas isso não é uma regressão quântica? Eu tô com essa dificuldade de entender a diferença eu só. acho que assim... Essa é do cérebro, né? É uma regressão biológica. Tá. Não, esse é um assunto complexo, assim, quando o Caco trouxe esse tema pra gente, pelo seguinte...
Eu não entendo de física quântica. O senhor é um estudioso sobre física quântica. Entendemos. Então, assim, quem me garante, assim, como eu não entendo, o senhor pode falar qualquer coisa aqui como o senhor é um especialista e a gente, assim, ou vai acreditar ou não vai, assim. Me pareceu muito que, assim, uma coisa muito assim, é isso e acabou. Porque, assim, se eu não entendo de física quântica... Assim, quem me garante, você disse aí que foi assistente de Cleópatra, inclusive, eu achei curioso, 2 pessoas chegaram no mesmo... Pois é. Devia ser comum ser assistente de Cleópatra, né? Ela tomava muito banho, né, cara? E tinha muita gente para ficar aí. O problema é uma coisa desmerecendo o seu trabalho. Eu acho que é uma função social nossa, como podcast mesmo. Uma pessoa vai procurar uma regressão, né? Você está falando que a sua é melhor, né? É mais correta porque é científica, é base científica. Como é que ele diferencia? Como é que ele não cai num golpe... Entendeu? Então, como é que você ensinaria isso? Boa. Qualquer pessoa que começa a estudar física quântica, ela entende o que é o estado quântico. Não, mas às vezes a pessoa vai buscar... Eu vou supor, eu quero fazer uma regressão. Não precisa estudar, eu preciso estudar para fazer. Não. Tá, e aí, como é que eu... Quais são os macetes assim, para eu diferenciar que não é um charlatão? Olha só, macete... Não pega desculpa, bem. Não, entender. Isso aí. É porque é muito novo pra você. Isso. Mas assim, eu entendo de negacionistas, porque assim, a ciência, ela tem que conviver com negacionistas. Então, lá atrás, quando pensa, porque a Terra é redonda, prova que a Terra é redonda. Como é que o cientista podia falar que a Terra é redonda? Como é que ele ia provar? Ele ia para o espaço, fazer fotos? Não tinha nem foto. Sim. Ele ia levar uma pessoa para desenhar a Terra redonda? Sim. Não tinha como. Então, e as pessoas falam, não acredita, você está pensando em alguma coisa, como é que você vai me provar? Muitas vezes os cientistas não conseguem provar no início, porque é em cima de teorias. Uma teoria que depois ela é comprovada com o tempo. Eu tenho certeza que com o tempo ninguém mais vai ter dúvida, ninguém vai ficar questionando. Porque os cientistas vão chegar a demonstrar isso para todo mundo. Porque, por enquanto, é uma coisa muito minha. Tá. Mas como é que a pessoa... Qual é o diferencial desse seu método, assim, que você... Isso é diferente do espiritual. Vocês conhecem meditação? Sim. Conhecem mindfulness? Não. Eu não. Eu até conheço um, né? Então, eu conheço. Os cientistas já comprovam mindfulness através de eles fazem uns aparelhos, eles ligam no cérebro, eles veem realmente que tem certos campos do cérebro que tem maior atividade, menor atividade, e inclusive até alguns gurus, pessoas também, alguns praticantes de yoga, se você fizer uma medição do cérebro delas, elas quando estão em alfa, realmente toda a sondagem dos aparelhos ligados ao cérebro dessas pessoas, elas conseguem identificar os campos todos que estão funcionando, não funcionando, de um estágio que é totalmente anormal para o resto da raça humana. Então, através da física quântica, chegamos à teoria da regressão quântica, que mostra, através do mindfulness também, do treinamento da grande concentração do cérebro, que a gente consegue... Se fizer eu fizer uma regressão quântica aqui na frente de vocês, e você vai poder escanear meu cérebro, você vai ver certos campos que não são normalmente ativados. Entendi. Então, mas são muitas pessoas fazendo isso no Brasil ou no mundo? Não sei. Não. Eu soube, tem uma pessoa na China fazendo também, mas não está podendo ser divulgado ainda. No Brasil é só você? Sim. Ui, mas então, assim, eu tinha essa dúvida, na verdade, assim, porque quando a gente fala que é uma coisa que pouca gente faz, eu não imaginei que fosse assim, pouco a ponto de você contar nos dedos. Tem o Renato Borges no Brasil, tem um cara na China, assim, não achei que era... Sim. Achei que tem muito boato também, então assim, eu não estou conseguindo me vocês são uma dissidência, tipo uns protestantes do catolicismo? Todos saem da regressão espiritual ou não? Não necessariamente. Não tem pelo que ele está falando, não tem nada a ver. Não, porque ele fez regressão espiritual também, mas não é um caso, não. Eu tenho recebido muita gente da ciência mesmo. Ah, sim. Da ciência, vindo e fala assim, olha, a gente tem aqui uns estudos de física quântica, muita gente da física. E ele fala assim, seria possível, não sei o quê. E às vezes as pessoas conseguem fazer um lampejo, mas quando ela não tem um treino do mindfulness, da meditação, as pessoas têm uns pequenos... que elas acham que é um déjà vu. Então, às vezes é um déjà vu de uma coisa de outra época, a pessoa fica confusa. Mas eu ia te perguntar isso. Deixa pra lá. Porque assim, o Verres que já citou isso mais ou menos, né? Quando o Caco foi... Porque a gente, às vezes, como é que a gente faz a nossa pauta aqui? Às vezes, vamos trazer fulano, vamos trazer ciclano. Aí foi o Caco que viu, né? Sim. Você falou, viu nas redes, ele falou, cara, levou o Renato Borges, que é um cara que tá falando de... Aí que tem audiência, o cara que dá audiência. Se eu tô cometendo talvez minha confidência, mas assim, o VR talvez seja o nosso maior cético ali. Você já percebeu, já foi assim. Ele já falou, mas enfim. E eu sou um cara que, cara, não é que eu acredite em tudo, mas assim, eu tentei uma vez fazer... Mente aberta, né? Eu tentei fazer a hipnose, essa regressão de hipnose. Eu não sei se era regressão espiritual, não sei. Eu tentei, o cara tentou me hipnotizar.
E eu não sei, não rolou muito não. E aí, ouvindo esse seu papo aí da regressão quântica, com esse lance do mindfulness, me parece que passa um pouco por essa conversa do ser humano não usar o potencial do cérebro. Quando, tem gente que diz, a gente só usa 10%. Sim, isso é uma falácia. Eu acreditei que também que fosse 10%. Quem mediu isso, pô? Não existe isso. Mas assim, o cara ter um cérebro mais bem preparado ajuda não ou é fundamental? Não é o cérebro, é a mente. A parte abstrata. Tá. Mas assim, você volta no tempo. Sim. E como é que é isso? Como é que se dá? Você volta pra onde? É muito... Mas quando você falou assim, fazer aqui na frente, você faz na frente da gente? Daria para fazer agora? Não consigo, porque é um estado... É uma coisa que mexe muito com a pessoa, né? Quando eu faço, às vezes eu me emociono, porque a gente fica... Eu fico muito arrepiado na hora que eu faço. Porque mexe muito, cara, porque... Tem umas coisas que a gente vai acumulando, né, na sobreposição de vidas. Então, quando a gente concentra em uma delas e chega lá, alguns vem umas coisas ainda do passado da gente, que às vezes mexe. Desculpa, às vezes... Não, precisa de um tempinho aí. Pô, mas é interessante mas isso, assim... É um estado de concentração muito grande para você escolher, você fazer... Sabe na física quântica, a matéria... A partir da observação, ela muda, né? Às vezes a luz funciona como partícula, às vezes como onda, dependendo do estado da observação. Então, quando você, no estado de sobreposição de vida, você observa determinada vida, você vai ali na mesma hora. Entendeu? Então, assim, eu não consigo ver a vida inteira. Eu vejo momentos em que eu vivi naquelas vidas anteriores. Mas essa concentração que você fala é como se fosse assim, tipo, você durante uma vida, vamos dizer que o sujeito viveu 60 anos, o outro viveu 30. Durante aquele tempo você teve um sofrimento, que ele está diluído, né? Então, assim, quando você volta na regressão, é como se você recebesse todo esse sofrimento de uma vez. Às vezes sim, porque infelizmente a gente é muito ligado ao sofrimento, né? A coisa que a gente mais marca é o sofrimento, não os momentos felizes, né? Estratégia até de sobrevivência da raça humana. A gente chegou assim. As lições da dor são as que mais marcam a gente. E a gente tem esse aprendizado para a gente não vivenciar de novo a dor. Então, é como se a dor das vidas passadas fosse uma âncora. É o que prende você. Então, quando você observa ali todas aquelas vidas, você é meio que puxado com uma âncora para baixo, em alguns momentos meio traumáticos. Então, por isso que é muito difícil. Muita gente não quer nem fazer regressão quântica. Porque são momentos muito marcantes de dor. Mas vamos lá. Pode falar um pouquinho dos momentos? Assim, é muitas perguntas. Às vezes os assuntos vão se atropelando. O que eu queria entender é o seguinte. A regressão espiritual, então, para você, é uma farsa? Não. Eu entendo. Eu tenho uma boa fé, sabe? Eu entendo que as pessoas estão fazendo... Às vezes não depende nem de quem está fazendo a regressão espiritual, nem quem está se submetendo a ela. Mas o campo espiritual é muito amplo. Ele está cheio ali de... Né? Espíritozinhos do mal, às vezes, que estão sabotando aquela experiência. Até no intuito de evitar que a pessoa resolva um problema. Então, assim, enquanto a hipnose e tal, ela tem o problema do campo biológico, a pessoa que ela regride só até um certo momento do cérebro, o campo espiritual também é um problema para a regressão espiritual, enquanto a regressão quântica, ela não tem esses problemas, porque ela é ciência. A ciência não é um problema, né? A ciência tem mais ajuda, né? Exatamente. E se eu quiser fazer uma regressão quântica, eu posso? Eu consigo? Sim, Mas orientado, né? Orientado. Mas seria com o senhor? Mas eu ainda não estou nesse nível de conseguir levar as outras pessoas, porque é preciso também que você tenha o estado de entrar em alfa. Você tem que treinar meditação, mindfulness, abrir a cabeça para isso também. E está preparado para a dor que vem. Na hipnose diz que só é hipnotizado quem quer. Sim. Quem está disposto. Nem todo mundo é... Não, você tem que ser suscetível. Sim, Por exemplo, você... É assim? Você é suscetível. Você conseguiu ver? É só porque eu... Você levantou. Muita gente fica com a mão ali, eu já vejo a pessoa não é suscetível. Tá. Então, para hipnose, regressão de hipnose, é muito, muito provável que você consiga fazer. Tá. Mas até o feto. Até o feto. Enquanto mas aí eu quero saber, pô, né? As merdas que eu fiz no passado. Por isso que eu saí dessa hipnose. Pra gente entender melhor, assim, eu tô curioso. A regressão espiritual só vai até o feto? Eu não entendi. Não, isso é a hipnose. A de hipnose só vai até o feto. Tem gente que diz que vai, mas eu já acho que é fantasia da pessoa. Não, mas me diz uma coisa,
Seu Renato, me diz o seguinte. Doutor Renato, cara. Porra, Renato Aragão. Seu é cachê não, Renato Aragão, não. Não é Renato Aragão, não. Você já comédia, não é uma coisa que é sério. Um exemplo, assim, né? Desculpa se eu tô voltando a um assunto que é um pouco difícil pro senhor. Mas, assim, o que o senhor já descobriu? Por que isso? O que o senhor já descobriu voltando nas outras vidas? Por exemplo, por que minha curiosidade? Eu tenho pânico de altura. Eu já fiz hipnose 3 vezes. Isso eu surpreendo. Eu já fiz hipnose 3 vezes. Não me adiantou de nada. Já fiz 3 vezes. Né? Primeiro que... Opinião minha, tá? Do que eu vivi. Hipnose é meio um teatro que você vai entrar no jogo. Como você tem que entrar no jogo do teatral ali pra ir. Tô voltando tal. É meio assim, né? Tem uma coisa assim. Mas a sua não é o caso. Não. Então, assim, o que você já viu? Qual é a sua busca por voltar? Por que não deixar isso pra trás? No início era uma curiosidade só. Só? Devo dizer. Mas, assim, à medida que eu fui fazendo regressões quânticas e fui chegando a algumas outras vidas e vivendo tudo aquilo de uma forma muito presente, muito marcante, eu fui vendo que isso começava a me ajudar com algumas coisinhas também, algumas travas que eu tinha. A coisa da altura, né, a acrofobia, né, nós estudiosos a gente chama de acrofobia, eu tinha também um pouco. Sabe aquela coisa de chegar ali na... Avião não tinha problema com avião, não. Mas eu vou chegar no avião. Mas, às vezes, chegar na sacada de um prédio, olhar ali para baixo, sentir um frio. Pois é, eu tinha isso. E, assim, eu nunca pensei nem em curar isso, porque não seria um problema para mim. É só ter uma sensação, até... Confesso até que eu gostava da sensação. Que não, eu não. Porque a sua não era que nem a... A minha não era incapacitante. Eu não chego nem na varanda. A minha não era varanda. Eu não frequento varanda. Vai a shopping, cara. É que nós chamamos de incapacitante. É fobia incapacitante. Né? No avião, a pessoa que tem problema de voar é uma fobia incapacitante. Tá. Né? Então, numa dessas regressões quânticas, né, eu me vi como uma pessoa que trabalhava com Santos Dumont. E o mais curioso é que, assim, a gente vai aprendendo até sobre figuras históricas, né? Assim, já alguns historiadores me procurando para conversar, até para corrigir algumas coisinhas da história, ou mais detalhes sobre personagens históricos. O Santos Dumont, por exemplo, foi uma pessoa que eu convivi com ele numa regressão quântica que eu fiz. Eu trabalhava ali na confecção do 14 bis. E eu descobri que o mais engraçado... Porque o 14 bis ele viajava, né? Ele voava a 2 metros, mais ou menos, de chão. E ele poderia subir mais. O problema é que Santos Dumont tinha também um problema de fobia, de acrofobia. O próprio Santos Dumont, vejam bem, ele, de uma certa forma, ele tinha medo de avião. Ele voava a só 2 metros, ele poderia ter feito mais, né? Eu até brincava com ele, né? Eu era brincalhão nessa vida. Eu falava, poxa, Santos, a gente podia fazer, de repente, um 28 bis. Ele falou, que isso? Ele brincava, 14 bis, é 14 bis. Mas o senhor se vê realmente nessas situações? Sim, assim, quando Santos Dumont eu tive que voltar várias, porque as primeiras foram, nessas vidas, assim, foram de muita dor, tal. Fui espancada nessa vida com o Santos Dumont. Nessa época, não, Santos Dumont. Vocês moravam em Paris? Não, Brasil. Petrópolis? Onde tem aquela casa sim, lá? Tem aquela... Não. Sim, amigo da família e tudo mais. Mas, assim, os primeiros momentos que eu tive, eu não sabia disso, mas eu fui voltando várias vezes para essa vida e comecei a ter um momento também de mais desprendimento, não só com a dor. E aí eu comecei a me ver em outros momentos com o Santos Dumont. Foi quando a primeira vez que eu vi o Santos Dumont, nessa minha memória, foi que eu fui entendendo mais a coisa toda. Tá, mas só, Renato, tem uma coisa que assim, eu sou formado em História, né? Você falou que os historiadores estão... Pô, mas isso é maneiro, cara. Os historiadores muito se reportarem aos estudiosos... Calma aí. Não, cara, assim, pra você corrigir possíveis erros, cara. Calma. Bom, eu ia perguntar quem são os historiadores, mas não veio o caso também. Porra, mas tudo bem. Mas calma, uma coisa que inclusive eu tenho uma cláusula de não revelar quem são. Porque nada disso está entrando aí nos documentos históricos ainda. Isso quer dizer, o senhor já voltou no tempo e constatou alguma incongruência histórica? Vou citar um exemplo. O dia do Fico dizem que Dom Pedro estava no Paço Imperial. Aí você, por estar ali... Não, ele não estava no Paço Imperial. Já nem estava lá, foi outro cara. Já teve alguma incongruência histórica, assim, da forma como a gente aprende, que você constatou? Não, às vezes eu sinto que tem algumas coisas a mais para serem ditas, mas, assim, devo confessar que eu não entendo muito de história para dizer, então por isso que eu estou conversando muito com professores de história, porque eu começo a contar tudo que eu vi e, às vezes, o professor de história que me aponta alguma coisa. Acho que não era bem assim.
Mas eu não tenho uma coisa muito forte para falar assim. Eu tenho mais, assim, coisas que a gente vai aprendendo mais, por exemplo, sobre construção de pirâmides, por exemplo. Isso é legal. Eu não tenho, porque era isso, era aquilo e tal. Não tenho. Assim, mas eu trabalhei na construção de uma pirâmide. E Miqueias, uma coisa assim, não lembro, porque a gente falava outra língua, né? Então, não lembro muito. Eu até li depois, mas quando volta, você ouve um som original que você consegue entender. Seria mais ou menos isso. Não, porque é a linguagem, né? Língua, né? Então, Entendi. A gente está ali como num sonho. Pô, é como se fosse, mal comparando, uma tradução simultânea. No sonho, por exemplo, você... Entende, Você não tem áudio no sonho. Não tem áudio no sonho, mas você vai entendendo tudo. Mas me diz, e aí a pirâmide? Não, eu me lembro que como trabalhava nisso, eu me lembro assim, das coisas que a gente não sabia o que estava fazendo. Ninguém contava pra gente o que a gente estava fazendo. A gente estava numa construção. A gente era escravizado, né? Então a gente estava lá puxando muito tijolo, as coisas enormes, as rochas, as pedras absurdamente, que elas vinham através de um rio. Que rio é esse? Rios não existem mais, mas elas desembarcavam no rio. A gente usava muitas vezes a água ali para conseguir arrastando aquelas rochas. Já se sabe que não foram os ETs. Tá aí uma resposta para você que tá vendo o nosso... mas aí também já não é história, né? Cara, mas olha só. Não, eu sei, mas sempre teve essa onda aí de, foram os ETs que construíram. Não tô dizendo que eu acreditei, nunca, mas sempre teve essa ajudaram, dúvida. nunca ajudaram. Mas às vezes a gente via coisas que, assim, via coisas do céu naquela época, né? E a gente não sabia o que era. Até porque era mais fácil de ver, né? Deixa eu só voltar um pouquinho ali no 14 bis, assim. Sim, o senhor falou que trabalhou com ele. O velho ficou cismado. Não, é porque os assuntos vão se atropelando e não dá tempo de falar. Aqui Se eu chegar... Então, assim, suponhamos que chegue alguém e diga amanhã que faça uma regressão espiritual e diga que essa pessoa que o senhor disse que foi... não existiu, não viu, porque Santos Dumont era sabido que ele trabalhava sozinho ou algo do gênero. Isso significa que ele está mentindo e o senhor está certo? Eu não diria mentir. Porque mentir é muito forte, né? Não é uma mentira. Ela está sendo influenciada para dizer uma inverdade. Por causa dessa questão espiritual que você falou. Campo espiritual, que tem muitos espíritos que não... Que enganam, que iludem. Cara, mas sei lá... São brincalhões. E como é que o senhor se blinda disso? Não, por isso que eu não faço mais a espiritual. É só não fazer espiritual. Assim, eles não entram na quântica, não tem nada a ver. Não, na quântica. Mas é um papo meio errado também, né? Não, porque assim, vamos dizer, você fala... Por exemplo, até contestando um pouco o que o senhor falou lá no início. Não tô fazendo... Não é polêmica, não, mas assim... eu fui assistente da Cleópatra. Pô, a mulher viveu quantos anos? Quantos assistentes ela teve? Será que não teve... Teve alguém que foi assistente, o senhor foi também? Quem é que vai dizer que o Santos Dumont só teve um ajudante a vida inteira? Quantos colegas de trabalho você já teve durante a sua vida? Eu posso dizer, porque eu estava lá. Mas durante o tempo inteiro com ele, que ele trabalhou, que ele viveu, que ele morreu? Mas houve 14 bis. Não, eu entendo. Durante a construção que o bis é enganoso, né? Você fica achando que é mais de um. Mas teve 14 bis. Você assim... Não, desculpa, eu não tentei questionar, não. Eu acredito, até eu acho legal pra caramba. É possível que houvessem mais. Isso, exatamente. Mas tudo bem. O que eu queria saber é o seguinte, o senhor pode chegar e dizer, bom, hoje eu quero ir pro século XII, um exemplo. Hoje eu quero ir isso é uma boa pergunta. Século III. É o senhor que decide a época que o senhor quer ir ou não? Começa lá e não sabe onde vai parar. Gostaria muito que fosse assim, né? Talvez, com o tempo, eu consiga dominar isso. Mas, como eu te falei, é o sistema de ancoragem de dores. Então, você está em estado de sobreposição, sabe o gato de Schrödinger? Você não sabe se ele está vivo ou morto dentro da caixa, é isso, ele está no estado de sobreposição. Então, eu tenho um estado de sobreposição de vidas e eu sou puxado para alguma coisa que eu não controlo ainda. Sim. Mas talvez eu venha controlar. Sim. Então, geralmente, é um momento de dor. Aquela dor vira meio que a minha ancoragem. Então, às vezes, eu lembro daquela dor, eu vou para aquela dor, mas consigo ainda... navegar um pouquinho para aquele período e chega ao momento de não dor hoje. Mas no início era só dor. Era desesperador. Mas como é que é assim? Você chega na tua casa, no trabalho, como é que começa esse processo? Vamos lá. Se eu fosse fazer aqui agora, como seria? Tem alguém que está com o senhor? Não, jamais, né? Eu faria aqui, porque o ambiente não é bom. E o senhor fica vulnerável também. Sim. Não, tudo bem, mas assim, onde é que o senhor faz? Tem alguém com o senhor? Como é que é? O senhor, tem alguém ali ouvindo o que o senhor está falando? Como é que funciona na prática? Não tem ninguém comigo. Agora, eu entro em contato com amigos, professores antigos que eu tive e tal,
E eu peço para entrar em contato comigo depois de 2 ou 3 horas. 3 horas. Eu comecei com 2, agora com 3 horas. Estou mais seguro para 3 horas. Porque eu tenho muito medo de não voltar. Então, em 3 horas, se eu não entrar em contato com ninguém, eu termino a viagem, eu ligo para a pessoa, olha, terminei aqui e tal. Tá tudo bem, graças a Deus. Perfeito. E aí a pessoa, porque se chegar a 3 horas e eu não entrar em contato com ninguém, a pessoa vai até minha casa, bate na porta e tenta e me desperta, que eu tenho medo, às vezes, de me perder ali. Mas isso é uma questão de segurança mesmo ou só para... É questão de segurança porque não é que porque o meu corpo continua aqui, óbvio. Meu corpo continua, isso não é ficção científica que o corpo vai para frente, vai para trás. Não, é ciência, como o senhor falou. Exatamente. Então, assim, mas eu tenho medo da mente ficar presa lá atrás. Mas vamos lá, então, um exemplo que certamente o senhor conhece. No filme Matrix, se ele morre na Matrix, ele ia morrer ali. Sim. Isso aconteceria com o senhor? Por exemplo, o senhor volta para uma coisa, não, porque são coisas que o senhor já viveu e não vai mudar, é isso? Não, isso não faz o menor sentido. Desculpa, mas... O filme Não. Essa coisa que você me falou agora, né? A gente está falando de ciência... Acabou de falar que assim... Você está falando de ficção científica, não, é mas... brincadeira. Não, mas olha só. É? Peço até desculpa, mas porque você lembra, no filme Matrix eles falam assim, pô, mas se o cara morre lá, ele morre aqui. Eu acho que esse filme é uma merda, mas tudo bem. Não, mas não entendo o que você está falando. Mas o dele, ele não é uma experiência vivida em carne, né? Não, mas é uma experiência que ele já viveu. Então, se ele não morreu naquele momento, porque se o senhor, em teoria, o senhor volta para o momento da sua morte... Se você está precisando... Eu entendo também, mentes menos treinadas, tentarem encontrar um paralelo na ficção científica. Claro, é um momento que a gente usa de entender, Se fosse um momento né? de cinema tal, eu acho que um filme que se aproxima um pouco do que é possível ser feito é o Efeito Borboleta. Que ele faz a projeção da mente para o passado. E é isso que acontece. Tá. Então eu tenho uma pergunta na esteira. Eu tenho 500 perguntas. Só que em Efeito Borboleta ele controla as ações e muda a mas história. É porque eu acho que essa pergunta minha talvez seja uma dúvida que vocês tenham e que nem se manifestou ainda. Fala. O senhor obviamente sabe mais disso do que a gente, mas a física quântica diz que o tempo não é uma linha, né? Não é linear. Ele São acontece camadas ao mesmo tempo. sobrepostas. Sim, exatamente. Então, pode existir o Renato Borges... saber que estou começando com alguém que tem um mínimo aqui. Não, o mínimo tem. Então, vamos lá. Onde que eu acho que talvez seja a pegadinha da pergunta. O senhor, obviamente, é um praticante, acredita e faz a regressão quântica. Se nesse universo quântico, se existe a regressão quântica, isso não implica em existir uma progressão quântica? O senhor pode ir para uma vida futura? Sim. Mas é uma das barreiras que eu tenho. Eu já tentei. É como se você visse uma luz, mas que te cegasse. Eu percebo a possibilidade, mas... eu não tenho ideia de como chegar lá. Eu não sei explicar. Assim, é uma coisa que eu espero que a ciência, inclusive, estude mais para eu saber por causa disso. O que é? Eu não sei se é um bloqueio meu, se é um bloqueio da técnica, ou se tem alguma coisa que eu não posso saber e trazer para cá. Eu não sei mesmo. Tá, antes do eu acho que é aquela coisa que a gente tem medo do que vem. Só uma coisa... ou, de repente, eu vou e eu esqueço que eu fui. Eu não sei. Só uma coisa tem a ver com o que ele falou. Ele falou pro futuro, eu vou falar mais pro passado ainda. A sua experiência se restringe à experiência humana ou você pode voltar quando... Não sei, né? Dizem que biologicamente a gente veio de outras espécies, outros seres vivos. A gente pode... Nós da ciência acreditamos nisso. Podemos voltar mais, então? Mais? Tipo, você tem memória ou não? Sim. Não, é possível. Não tem. Mas é possível. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Voltar, tipo... É possível. Né? Pra quando nós éramos uma forma primordial de primata. Um axolote. Por exemplo. Você nunca tentou essa experiência ainda? Não. Eu tive uma vez, uma que eu fui, mas eu não consegui entender muito o que estava acontecendo. É possível que seja isso, que eu era um Neandertal. Eu imagino, não vou falar que eu era Neandertal, mas eu senti ali, porque eu vi uma mão muito grosseira. Eu fiquei assustado, eu saí logo. E eu não quis voltar para lá, que eu fiquei meio assustado. Não sei se era, sei lá. Sim. Eu tenho meus problemas ainda aqui para resolver. Entendi. Mas eu imagino que eu fosse ali um homem Neandertal. Pô, mas o senhor perdeu uma baita chance de ter ficado ali. Caramba. Eu não estou preparado. Mas, eu não tô preparado. É uma experiência recente ainda, né, na sua vida, assim, teoricamente. Isso. Não, eu estava ali no meio ali da minha trajetória. Foi muito estranho, e eu fugi dali. Eu não sabia com que eu estava lidando. Então, eu sou meio novo nisso, na verdade, né? Eu queria saber, assim, com que frequência o senhor faz a regressão
E qual é o propósito? É o propósito apenas pessoal de tentar resolver problemas particulares do senhor? É também um propósito histórico? É um propósito científico? Então, assim, quantas vezes mais ou menos o senhor faz a regressão e qual é o objetivo primordial quando o senhor faz? Primeiro, faço uma vez por semana, porque é muito desgastante. Eu perco peso, não sei explicar. Porque na espiritual o pessoal ainda fala, porque perde ectoplasma, não sei. Mas eu perco peso. É muito, como eu te falei, tem a ancoragem da dor, né? Então, é muito cansativo, chego a perder peso, então eu evito fazer muito, né? Eu tinha 10 quilos a mais. Eu tô assim agora por causa dessas práticas semanais. Eu tenho medo de se eu fizer todo dia, como é que eu vou ficar? E eu tenho medo da minha mente também, o que pode acontecer com ela. Então, eu faço uma vez por semana só. E por que eu faço? Eu não sei. Por que o homem foi à Lua? Científico não, porque a gente pode. A gente pode. Por que o homem vai a Marte? Porque vai colonizar Marte? Não, nós podemos. O que movimenta o ser humano é o oceano. Vamos atravessar esse oceano, vamos. Vamos sair daqui da África, vamos sair da água e começar ali para a Terra e a gente evolui. E vai perguntar para o primeiro serzinho que saiu da água e começou a andar na Terra. Por que ele fez isso? É uma coisa que motiva a gente, que faz a gente evoluir. Então, assim, eu sinto meio que uma evolução. Eu sou um pioneiro de uma coisa muito nova. E eu tenho certeza que vocês todos, quando começarem a estudar mais, tiverem vontade de fazer, vocês vão fazer e vão perguntar por quê. Eu vou querer fazer, com certeza. Funciona a gente. O ser humano é movido a isso, a desafios, a descobertas. Mas eu queria que essa ancoragem não fosse só feita pela dor, e sim pela... Por que eu não posso só ser ancorado por momentos maneiros? E aí eu te convido, Fernando, a entrar por essa área e, de repente, até descobrir uma outra forma. De repente, é uma coisa minha de personalidade de ser uma pessoa meio que atraída pela dor, não sei. De repente, uma pessoa que é atraída por momentos de felicidade extrema, de prazer. Então, entrando nesse assunto, eu tenho uma pergunta pra fazer. O senhor me desculpa se é uma pergunta inconveniente. Mas, assim, busca um momento de... É isso mesmo. Eu penso sempre no nosso público, o nosso público gostaria de ouvir. Né? Assim, você nunca pensou, né? Sem buscar o momento da dor. Né? Mas, voltar no tempo para aquele momento, assim, voltou e... teve um romance, tá dando aquele meteco. Dá aquele creu na... né? História, Cleópatra. Você falou da Cleópatra, tal. Era uma gostosa, tal. Assim, como é que é essa coisa de voltar pro momento, né? E acordar, às vezes, da regressão meio lubrificado ali. Já aconteceu alguma coisa assim? Como é que é? Como é que é a poluição quântica. Poluição quântica. Desculpa. Assim, às vezes é nesses momentos que a gente não pode acontecer, de fato, ou não, é impossível. Primeiro, eu entendo esses momentos seus, essa brincadeira que você faz. A gente, quando tá muito evoluído, a gente puxa muito pra carne, pro carnal, né? Sim. Mas eu entendo a curiosidade humana sobre isso. Devo dizer que é curioso isso, porque eu já voltei em alguns momentos, assim, que eu consegui ver, até de envolvimento carnal. Às vezes que eu mais voltei, mas não exatamente para um momento, assim, mas de envolvimento. Então, eu já voltei para uma vez que eu era um namorado, eu era Gerard. Eu era um namorado de Joana d'Arc. Né? Não tivemos nada, ela era uma donzela mesmo, né? Mas nós tivemos momentos, assim, mas assim, era uma relação muito difícil. Então, assim, eu voltei no momento que a gente estava se beijando, né? Então, assim, não tivemos nada carnal mesmo. Mas era uma relação muito difícil com Joana, porque ela tinha umas visões, via Santa Catarina, isso Será que ela não estava fazendo regressões também? Eu pensei nisso. Não, é muito difícil. Não. Eu acho que era um probleminha mesmo. Qual foi a regressão mais diferente que você... Não, mas calma aí. O senhor comeu a Joana d'Arc? Não, já falou que não, porra. Nós tivemos um problema. Doutor. Nós tivemos um problema de relacionamento, a gente terminou, eu terminei. E por isso, inclusive, que ela entrou ali para o exército francês, teve toda aquela trajetória bonita dela, tudo mais. Assim, eu fico feliz que eu me senti um pouco como motivador, né, da trajetória dela, porque talvez se eu tivesse continuado com ela não entraria pro exército. Mas né? ela acabou ficando queimada. De repente ali, não morreria. Mas o senhor de repente ela não morreria na fogueira também, né? Já pegou algum famoso histórico? Começou.
Porque, inclusive, o senhor pode ter regredido e ter sido uma mulher, não é? Ou não? Isso é interessante. Não, essa que é a parte um pouco estranhecedora. Porque... Não, agora vai ter que falar. Eu tenho uma teoria sobre isso, porque eu tenho uma memória dessa. E a única memória que eu tenho realmente de ato carnal foi uma experiência feminina. O senhor sendo uma mulher? Eu sou meio conservador, mas eu devo admitir que isso aconteceu. E eu tenho a teoria de que a gente consegue lembrar desses momentos porque, em tese, né, o orgasmo feminino é mais forte. Então, acho que ele pode marcar mais. Mas às vezes o senhor levou por causa da dor também. O senhor desistiu muito da dor? Essa ancoragem aí. Mas teve isso, eu quero saber. Mas eu não sei dizer. Mas o senhor era uma mulher, teve uma relação sexual com um homem, mas sim. eram famosos? Era. Era quem? Dom Pedro I. O senhor teve um caso com Dom Pedro I? Eu não. Não, sim, digo, a pessoa com quem você foi, era, outrora. Teve um caso com Dom Pedro I. Sim. Suzana era uma trabalhadora, uma funcionária de um prostíbulo, e Dom Pedro ia muito lá. E nesse momento, assim, eu me lembro que quando eu voltei para essa memória, foi meio estranho, porque eu estava no meio de um ato. E ao mesmo tempo foi meio... eu fiquei muito confuso, mas ao mesmo tempo tinha um prazer ali, um prazer confuso na minha mente. E... Caramba, estranho, né? Não, é porque o rapaz da técnica ele riu, né? Não, mas é estranho. Eu entendo, é estranho. Mas assim, o senhor, assim, então, assim, o senhor estava lá com o Dom Pedro I, tendo uma relação sexual com ele, e a lembrança que o senhor tem é de prazer nessa relação? É de prazer. E aí dá uma confundida, né? Pedro... Hoje dá uma curiosidade, né? O senhor mora sozinho, tudo isso não é uma questão para sua família, coisa? Não. Não, tudo de boa. Não, tem uma companheira. Ah, tem uma companheira. E ela acompanha o seu trabalho? Não, ela sai de casa. Nesse momento ela sai de casa. No momento nunca conseguiu que ela fizesse? Pera, no momento da regressão ela não está em casa? Ele falou que ninguém pode estar. Sozinho. Mas o senhor orienta regressões, né? Como... Ainda não oriento regressão. Não. Essa toda regressão que eu fazia de hipnose e espiritual, eu larguei. Porque eu vi uma coisa maior. Então, esse tipo de orientação eu não faço mais. Agora, deixa eu fazer assim, já que o senhor tocou nesse assunto do Dom Pedro I, o senhor teria mais, assim, alguma... Não sei se a palavra certa é fofoca, mas se eu fosse aqui o Léo Dias da regressão quântica. Sim, tem uma coisa curiosa. Qual foi a mais... É porque... Mas pode contar, assim, de boa? Já morreu todo mundo. Sei lá, às vezes ele volta... Não, contribuição histórica. Tá. Não, então, o que o senhor viu? Não, eu lembro desse momento e ele depois conversou muito comigo. Dom Pedro. E ele estava falando muito sobre a vida problemática dele com a imperatriz. E ele estava, nesse momento, muito envolvido com Domitila. E ele estava falando da paixão dele por Domitila, que viria a ser a Marquesa de Santos. Sim. No ano seguinte. Esqueci qual foi o ano, mas eu entendi ali que estava para ser. E ele falou muito do amor por ela e tudo mais. Ele realmente gostava dela. Ele tinha muitos relacionamentos. Né? Depois eu procurei professor de história, não posso revelar o nome dele. E ele me contou disso, que ele era realmente muitas coisas. E algumas cartas dele ele me mostrou, que eu achei curioso ali. Porque ele perguntou para mim se a performance dele tinha sido boa. Assim, eu me lembro de eu falando que sim, que foi muito forte, que ele era um demônio. Suzana disse para o Dom Pedro I que ele era muito bom na cama e era um demônio. Um demônio. E depois, em cartas com a Marquesa de Santos, Dom Pedro Marquesa de Santos, ele se chamava de Demonão nas cartas. Ele se referia a ele como Demonão. Por isso, surgiu com o senhor. Não vou dizer que surgiu com a Suzana. Com a Suzana. Mas tá aberto aí para interpretações. Mas o senhor, por exemplo, disse que teve algum prazer assim nesse momento. Né? Não, assim, né? Eu acho que teria também. Já que é bom, o senhor não pensa em ficar voltando sempre pros mesmos momentos pra sentir de novo? Tipo, quero sentir já isso. Aconteceu isso que a Bidinho parar de novo? Não, já pensei. Fica viciado em Dom Pedro e fica voltando, tipo... Ao mesmo momento. Porque, sei lá, Não, mas não é bagunça. Eu entendo. Não, isso é uma curiosidade. Eu tô pensando aqui, uma parada é boa. Mas eu não consigo... É paciência, cara. Mas eu não... Ciência não é prazer. Se eu entendi, você não escolhe o tempo que você vai voltar. Não, mas acontece. Eu nunca consegui voltar pro mesmo momento. É meio que como, sabe, figurinha repetida. Não preenchava, então, assim, não volto pro mesmo momento. Mas o senhor já voltou para outras mulheres
para outros momentos em que o senhor era mulher e estava tendo relações sexuais com outros... Não. O negócio dele é Léo já tive umas 2, 3 mulheres de regressão que eu fiz, mas não nesses momentos íntimos. Eu não sei porquê, mas com Dom Pedro... Então, Dom Pedro foi o mais famoso que o senhor já... Foi o mais famoso? E o contrário, o senhor já teve regressão em que o senhor era um homem e estava tendo relação sexual com outro homem? Inclusive falavam que Santos Dumont era chegado. O senhor nunca, lá, enquanto estava no 14 bis... Vai, Alberto! Não, mas eu tenho, assim, uma impressão de que havia uma má interpretação do Santos Dumont sobre a nossa amizade. Entendi. Eu acho que ele estava confundindo um pouco as coisas. E eu acho que, inclusive, não trabalhamos mais juntos por causa disso. Ah, chegou nesse ponto. Chegou. Agora me diz uma coisa, se por acaso o senhor estivesse numa regressão e em algum momento o senhor percebesse ou perceba, caso, né, o senhor venha no futuro isso acontecer, que está diante de uma situação limite, de uma violência sexual ou violência física, o senhor tem o poder ou a condição de, na hora, interromper a regressão ou não? O senhor... Como... Não. Aconteceu já. Eu vivenciei um momento que eu estava sendo espancado. Eu queria parar muito, sair daquele momento, mas não consegui. Eu vivi até o momento. Eu acho que eu fiquei perto de perder a vida nesse momento. Foi muito doloroso. Caraca. Mas eu não consegui parar. E eu fui até o final e eu voltei em prantos. É muito forte isso. Não, mas eu não tenho esse controle, infelizmente. Quem sabe um dia eu desenvolvo esse controle, mas infelizmente no momento eu sou muito... Não consigo. Então, o senhor tem alguma história assim, que seja curiosa, além dessas que o senhor já contou, que são bastante curiosas? O senhor tem mais alguma história assim, que o senhor se lembra que foi muito marcante do que aconteceu? Não, muitas vezes não é nada, sabe? Teve uma vida que eu fui um camponês, eu voltei várias vezes, nada acontecia, nada na vida. É meio triste a vida de um camponês do século XVIII, assim, às vezes nada acontecia. Voltei várias vezes. Voltou várias vezes nessa vida, mas em momentos diferentes, né? Momentos diferentes, nada acontecia, assim, era sempre um momento que estava lá na roça e tal, às vezes passavam nobres, bofeteava, mas assim, não é nada muito marcante. Então, infelizmente, eu não tenho esse controle ainda, né? Mas então, figuras históricas, devo falar, né? Que é o mais interessa para todo mundo. Assim, o pessoal fica meio... É uma coisa meio superficial, né? Da humanidade. Quem é de famoso? Até como se tivesse os famosos da época, né? Que a gente não sabia quem era. Mas teve o Santos Dumont, como eu falei, Dom Pedro. O momento da pirâmide. Cleópatra. E a parte que muito me marcou muito foi das pirâmides, em que não tinha ninguém famoso. Mas foi o que mais voltei. E teve uma curiosidade da pirâmide, que a gente estava lá fazendo, o que era aquilo, para que serve? E a gente não sabia. E eu me lembro muito, nessa vida, eu queria saber muito o que era, o que a gente estava fazendo. Legal. Né? A gente ia botando, a gente só ia empilhando. E teve um momento, inclusive, que a gente foi entendendo que era meio que um triângulo. A gente digo, para que é isso? Vai ser o que? Um santuário? O que vai ser? Eu até queria que fosse santuário para Conchur, que era, na época, eu era devoto de Conchur, que era um deus da lua. E a gente não sabia, e eu morri sem saber o que era. O que ia ser. Isso eu me lembro que uma coisa me agoniou. E não foi pra pirâmide porque o senhor não era nobre. Não. Aí que tá. Eu não sabia o que era, morri sem saber o que era. Não sabia o que ia ser. E eu dei muita sorte que eu tive uma outra vida no Egito, em que as pirâmides já estavam prontas, e eu era decorador. E eu estava lá dentro, eu cheguei a entrar para botar as coisas na decoração de um faraó, foi ali que eu entendi o que ia ser. Pouca gente estava sabendo o que ia ser na época da construção. Isso os professores de história não sabem dizer. Acho que todo mundo já sabia o que estava fazendo. Não sabíamos. Entendi. Sabíamos. Existe alguma chance disso que está acontecendo aqui nesse momento? Seu passado, nós já estarmos mortos e o senhor está numa regressão? Não. Não. Porque a vivência é diferente. A forma como você consome. Eu sinto plenamente que eu estou no controle aqui. Mas existe a chance do senhor voltar para esse momento em algum momento para frente. Sim, de repente, se ele for mas marcante, que azar dele cair justamente aqui também. Né? Ele é ancorado pela dor? É isso.
Não, desculpa, mas porra, exato. Não, cara, acho que ninguém aqui tem o intuito de me infligir dor. Imagina no futuro alguém perguntando como é que era o VR. Fala aí. Pô, e aquele cara, eu voltei lá, aquele cara não, uma vaidade, né? Caco. É uma vaidade. É, vocês uma vaidade. projetarem Exato, como se claro. fossem pessoas importantes na vida de alguém, não é? Renato, como a ciência está sempre em constante evolução, e que bom, né? Me parece que, assim, acho que a grande coisa que vai mudar esse jogo aí é quando as pessoas conseguirem saber para onde vou voltar. Porque, assim, daqui a um tempo vai ser assim, houve um crime. Foi assim, não foi, não. Volta. Pum. Para aquele momento. Mas aí acho que já vai ter passado muito tempo, né? Sim, mas... Aí eu sugiro mais a hipnose mesmo, né? Não, mas digo assim, vamos dizer que a gente tem uma evolução rápida, que daqui a pouco tempo você vai A gente volta pra onde quiser. Isso, exatamente. Pô, como é que você sabe aquilo? Pum, voltou. Tá, mas a pessoa vai ter que ter vivido aquele crime, morrido, ter passado um tempo pra ela estar numa nova vida. Então, mas, por exemplo, o crime já prescreveu, né? Testemunha. Mas já prescreveu, né? Não sei. Sei lá. Porque às vezes a gente fica muito tempo sem estar numa nova vida. É melhor uma filmadora mesmo. No seu caso, filmar as pessoas é mais fácil. Gente, estamos chegando no final. Desculpa, eu ficaria aqui mais horas e horas. Foi muito... Eu falei que era interessante. Eu ficaria vidas e vidas conversando Ficaria com vidas vocês. e vidas. Muito obrigado, doutor Renato. Assim, quando eu vi o vídeo dele, o primeiro vídeo ele falando, se eu não me engano, foi justamente um corte que o senhor falava de pirâmide. Sim. Eu passei pra eles e falei, cara, precisamos de doutor Renato no nosso podcast. Vocês tiveram muita sorte em ver esse vídeo, né? Pô. Foram retirados, né? Retiraram do ar? É mesmo? Por quê? Eu acho que foi hacker. É mesmo? Tô tentando recuperar Mas o senhor tá a sofrendo uma conta. Perseguição? Será assim? Cara, isso é gente que não quer que a verdade venha à tona. Eu acho. Eu não sei. Isso é negacionista. São negacionistas que estão tirando. Vamos reabrir a conta? Reabre a conta, não? Não. Ainda não. Meus advogados falaram que não há para correr atrás disso no momento. Tem que entender o que está vendo. Eu não vou nem divulgar a minha arroba. Até porque eu acho, inclusive, que eu estava errado subindo esses vídeos. Sabe? Por quê? Porque parece entretenimento. Mas a gente pode subir aqui, no caso. De vídeo? Não sei, eu preciso consultar os advogados ainda. Tá. Não, nossa entrevista? Não, sim, claro. Pode. Mas os momentos em que eu estava contando as coisas, ali às vezes, sei lá, eu achava que eu estava contando muita coisa demais. Entendi. Me controle. Acho que eu Não, se o senhor quiser editar pouquinho. algo, o senhor fala que a gente também corta antes de eu. Não, tudo bem. Tá bom? Agradeço. Tá bom. Muito obrigado. VR, sua despedida. Obrigado pela presença aqui do Dr. Renato. E você que quer aprender a escrever comédia, ao contrário de física quântica, entra lá na nossa página, guildadecomediantes.com.br. Você que quer começar a trabalhar com comédia, ou você que já trabalha e quer se aprimorar, guildadecomediantes.com.br. Nosso curso tem 8 módulos, 87 aulas gravadas e mais de 45 horas de gravação. Boa! E essa nova temporada em que a gente está trazendo celebridades que não necessariamente do nosso mundo. Fernando Aragão, o que tem achado sua despedida? Só agradecer aí, doutor Renato. Fazer de novo a mãozinha. Caraca, sobe mesmo. Muito sensível, muito sensível. É o lance da... Sobe mesmo. Obrigado, Eu valeu. vejo muita eu quero potencialidade entrar em contato. de você. Tá. A gente pode trabalhar nisso. Não, eu quero entrar em contato com... Não, faz aí. Isso aí. Eu não sou suscetível. Ele não vai. Quem sabe? Minha mente é mais forte ou é mais fraca? Não, é menos aberta, é o que ele fala. cético, É menos aberta, não é forte nem fraca. A do VR então vai pra baixo. Não, já quebrou. A do VR vai embaixo. Obrigado, doutor. Valeu. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Valeu mesmo. Valeu. Doutor Renato, sua despedida aí. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês aqui e eu espero que todo mundo tenha a mente aberta para a ciência, que é uma coisa que está sendo muito atacada ultimamente, e todo mundo entenda um pouco mais de física quântica, porque acho que é a chave para o nosso futuro e para o nosso passado. Tá bom, muito obrigado. Valeu, gente. Acompanhem nova temporada. Sigam a gente, que a gente vai estar sempre trazendo um convidado com um diferencial curioso pra gente debater, uma coisa inovadora. Então, muito obrigado. Beijo do Caco. Até o próximo episódio. Valeu.